Fenômenos de transporte. Aulas 25, 26 e 27. Equação de Bernoulli. Segunda parte. Aplicações. Aplicações da equação de Bernoulli. 3.1. Orifício. Velocidade de descarga. A figura 3.1.1 representa um tanque com área transversal igual a A1, cheio de um líquido de massa específica ρ até a profundidade h. O espaço acima da superfície do líquido contém ar a uma pressão P1 igual a P, e este escoa através de um orifício de área A2. Considere todo o volume do fluido como um simples tubo de corrente, sendo V1 e V2 as velocidades nos pontos 1 e 2, respectivamente. A quantidade V2 é chamada velocidade de descarga, e a pressão no ponto 2 é atmosférica. Aplicando-se a equação de Bernoulli aos pontos 1 e 2 e tomando como nível de referência o fundo do tanque, obtém-se a equação 3.1.1. Observe que a velocidade de descarga, V2, depende da pressão dentro do tanque, P, da pressão atmosférica, PA, do tipo de líquido, ρ, da velocidade de movimentação da superfície livre do líquido, V1, e da altura de líquido no tanque, H. Alguns casos particulares são aceitáveis. Primeiro, o tanque pode ser aberto, então a pressão interna P é igual à atmosférica, e o valor P menos PA igual a zero, reduzindo a equação de velocidade de descarga V2 para... Segundo, ainda admitindo o tanque aberto com velocidade de superfície livre, V1 igual a zero, ou seja, uma variação muito pequena na velocidade de escoamento, teremos V2 igual raiz quadrada de 2gh, que é a equação de Torricelli para a queda livre dos corpos, apresentada na equação de continuidade. O escoamento de um fluido através de um orifício, feito num recipiente, provoca um empuxo ou força de reação sobre o resto do sistema. A mecânica do problema é a mesma da que envolve a propulsão de foguetes. Sob condições tais que a equação de Bernoulli possa ser aplicada, o cálculo do empuxo é feito como se segue. A vazão de líquido através da área A do orifício, no intervalo de tempo ΔT, será: a massa de fluido expelida pelo orifício pode ser calculada por ρ dt AV igual a m. Aplicando a equação de variação de momento linear e do impulso, poderemos escrever: a força de empuxo é ρ vezes A vezes V ao quadrado. Da equação de Bernoulli, teremos: desprezando a velocidade relativamente pequena do fluido, V1 igual a zero, dentro do recipiente, e elevação H igual a zero, desprezível em relação à pressão interna do recipiente P, chegaremos ao termo final do empuxo F, mostrado na equação 3.1.2. Observe que o empuxo independe do tipo de fluido utilizado, e sim da área do orifício de descarga, da pressão interna do recipiente, que deve ser alta, e da pressão externa, PA. 3.2. Tubo Venturi. O tubo de Venturi é um tubo horizontal dotado de um estrangulamento, conforme indica a figura. Adaptando-se tubos verticais laterais, observa-se que na parte mais larga a pressão é maior do que na parte mais estreita. O contrário acontece com a velocidade. As pressões reduzidas no estrangulamento têm inúmeras aplicações técnicas. O vapor de gasolina é conduzido para um coletor de um motor de combustão interna pela queda de pressão produzida numa garganta Venturi, que é ligada ao carburador. A bomba aspirante é uma garganta de Venturi, através da qual se força a água. O ar é levado para a água sob baixa pressão que corre através da parte estreita. Na figura 3.2.1, foram utilizados piezômetros com alturas H1 e H2 e cuja diferença é H. Então, a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2 será ρ1G H1 menos H2. Na figura 3.2.2, foi utilizado um manômetro de tubo em U. A altura H é a diferença entre as pressões nos pontos 1 e 2, ou seja,
o diferencial entre as pressões no tubo Venturi, que pode ser expresso da seguinte forma, da equação 3.2.1, onde ρ2 é a massa específica do fluido manométrico e ρ1 é a massa específica do fluido que escoa. 3.3. Sifão. O sifão consiste em um tubo recurvado de segmentos desiguais, empregado normalmente para transferir líquidos de um recipiente para outro, colocado em nível inferior. Enchendo-se o tubo com líquido e mergulhando o ramo menor no recipiente mais alto, a diferença de pressão sobre o líquido nas extremidades do tubo provoca o fluxo do conteúdo do recipiente superior para o inferior, até que o nível de ambos coincida. Os pontos 2 e 3 apresentam a mesma pressão. Utilizando a equação de Bernoulli, entre os pontos 1 e 3 teremos: considerando a altura h3 nula, as velocidades v3 e v1 iguais, e o regime de escoamento permanente, obteremos a equação 3.3.1. Esta equação mostra que a pressão no ponto 1 é menor que a pressão no ponto 2. O fluxo se dá necessariamente do segmento de maior pressão para o de menor. Finalizamos a segunda parte do estudo da equação de Bernoulli com as suas aplicações. Assista também a terceira parte sobre medidores de pressão e velocidade. Um abraço.